Olá, como estão? Tudo bem? Hoje iremos conversar um pouco sobre a nossa terceira unidade do nosso curso de Direito Administrativo, do curso de Bacharelado em Administração Pública. Hoje iremos falar sobre atos e fatos administrativos. Nesta unidade, especificamente, nós iremos estudar a exteriorização da vontade administrativa, que pode ocorrer através de manifestações unilaterais, como as que ocorrem com os atos administrativos, objeto desse nosso conteúdo, bem como iremos estudar os elementos e atributos que compõem o ato administrativo. Também está inserida nessa unidade a prerrogativa conferida à administração pública para restringir e condicionar direitos, o exercício de direitos, com a finalidade sempre de atingir o interesse público através do denominado poder de polícia. Bem como iremos também estudar nesta unidade, seguindo a ordem do livro que se encontra anexo à plataforma, iremos estudar a prerrogativa do Estado de impor restrições e condicionamentos à propriedade privada, através da sua intervenção, detalhando as modalidades e restrições do Estado sobre a propriedade privada. Pois bem, no início deste nosso estudo, é importante nós termos uma noção do que vem a ser o ato administrativo. O conceito de ato administrativo é fundamentalmente o mesmo do ato jurídico, do qual se diferencia como uma categoria informada principalmente pela finalidade pública. Não há ato administrativo sem uma finalidade pública. Portanto, é um ato jurídico que pode um ato jurídico que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos. Para Eli Lopes Meireles, um autor que nós estamos seguindo aqui nas nossas aulas, o mesmo diz que ato administrativo é toda manifestação unilateral de vontade da administração pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir, declarar direito, impor obrigações aos administrados. Este é o conceito de ato administrativo por Eli Lopes Meireles. Diferentemente do ato administrativo, nós temos o fato administrativo. Fato administrativo é toda a realização material da administração em cumprimento de alguma decisão administrativa, tal como ocorre na construção de uma ponte, na instalação de um serviço público. O fato administrativo, como materialização da vontade administrativa, é do domínio da técnica e só interessa ao direito, em razão das consequências jurídicas que pode vir para a administração e para os administrados. O fato administrativo é consequência do ato administrativo. O fato administrativo resulta sempre do ato administrativo que o determina. Já os fatos da administração são aqueles que não produzem qualquer efeito jurídico no direito administrativo, porque nós diferenciamos aqui, para se ter uma noção, o que vem a ser ato administrativo, fato administrativo e fato da administração. Uma questão importante quando estamos estudando os nossos atos administrativos é saber os requisitos de validade desses atos administrativos, os elementos que compõem esse ato administrativo. O exame do ato administrativo ele revela nitidamente a existência de 5 requisitos ou elementos para a sua formação: competência, finalidade, forma, objeto e motivo. Esses componentes, como menciona Meireles, eles constituem-se na infraestrutura do ato administrativo, seja ele um ato vinculado, seja ele um ato discricionário. A falta de um desses requisitos pode levar à invalidação do ato, pode levar à sua ilegalidade e também, nessa linha, na possibilidade de anulação desse ato
pelo Poder Judiciário. Vamos ver cada um desses elementos? Competência. Nenhum ato administrativo, seja ele discricionário, vinculado, pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo, para realizá-lo. Então, nós podemos mencionar que competência administrativa é o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho específico de suas funções. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem. Deixa eu colocar aqui para vocês acompanharem a questão que nós estamos falando aqui dos requisitos e elementos do ato administrativo, só para nós acompanharmos essa relação, né? E aí vocês conseguem acompanhar esses requisitos que eu estou mencionando para vocês. A competência resulta da lei e por ela é delimitada, né? Como afirma Meirelles, não é competente quem quer, mas competente quem pode. Outro elemento do ato administrativo que nós temos é a finalidade. A finalidade é um outro atributo do ato administrativo, né? A finalidade é o objetivo de interesse público a ser atingido. Não se compreende um ato administrativo sem fim público. A finalidade é um elemento vinculado do ato administrativo, está presente no ato administrativo. Não se admite um ato administrativo sem finalidade pública ou com desvio de finalidade, que é uma conduta contrário à norma, né? A finalidade do ato é aquela que a lei indica, seja ela explícita ou implicitamente, e não cabe ao administrador escolher outra ou substituir a indicada na norma administrativa, porque, na realidade, a finalidade fica totalmente vinculada à vontade legislativa. E a finalidade está também vinculada à manifestação do agente público ao realizar esse ato administrativo. Outro elemento que nós temos, a forma, seguindo aqui os requisitos e elementos do ato administrativo, ao contrário da vontade dos particulares, que pode se manifestar livremente, a da administração pública exige procedimentos especiais e forma legal para que se expresse validamente. Todo ato administrativo é, em princípio, formal, pela necessidade que tem o ato administrativo de ser avaliado com a lei, né? Frequentemente ele é avaliado, ele é aferido pela própria administração e, se provocado, até pelo Poder Judiciário, principalmente para verificação da sua validade. A forma é o revestimento material do ato, podemos assim dizer, para melhor compreender. Percebem? Outro motivo, outro requisito, melhor dizendo, ou outro elemento, é o motivo. O motivo, ou alguns autores denominam de causa, motivo ou causa, corresponde à situação de direito e fática que enseja o ato e determina a sua edição. São circunstâncias de fato, fundamento jurídico, o fato e a base legal, né? Denomina-se motivação a exposição e a indicação por escrito dos fatos e dos fundamentos jurídicos do ato. A indicação dos motivos ela é obrigatória para aqueles atos vinculados e até dispensável nos atos discricionários. Por exemplo, um ato discricionário, a exoneração de um cargo em comissão, por exemplo, né? A motivação ela constitui regra obrigatória. Faz parte, inclusive, de uma teoria muito festejada no direito administrativo chamada teoria dos motivos determinantes. Até porque eu preciso determinar o motivo para eles virem a ser apreciado pela própria administração, pelo Poder Judiciário, para ver se esses motivos são relevantes, se esses motivos são legais, se não há um desvio de finalidade nessa realização, percebem? E o último elemento ou requisito do ato administrativo é o seu objeto, que corresponde ao efeito jurídico pretendido pelo ato, adquirir, resguardar direitos, e também decorre de uma previsão legal. Para ser válido, o ato deve sempre possuir objeto lícito e também ser moralmente aceito. Com isso, nós observamos e temos uma noção desses requisitos ou elementos que compõem o ato administrativo. Todo ato administrativo, ele tem por objeto a criação, a modificação, a comprovação de algumas situações, né?
É, o terceiro, a terceira situação que nós vemos aqui na aula, que eu coloco aí na tela para vocês, que é um outro assunto importante sobre os atos administrativos, são os atributos dos atos administrativos. Esses atributos dos atos administrativos, eles surgem em razão do interesse que a administração representa quando está atuando. São 3 requisitos dos atos administrativos, ou atributos, melhor dizendo, dos atos administrativos. A presunção de legitimidade e veracidade, podemos colocar também, né? Presunção de legitimidade e veracidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Os atos administrativos, quando a gente fala de presunção de legitimidade e veracidade, os atos administrativos, qualquer que seja a sua categoria ou espécie, nascem com a presunção de legitimidade. Isto é, são verdadeiros até que se prove o contrário. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos corresponde a uma certa exigência, uma certa celeridade e segurança das atividades do poder público, que não poderiam ficar na dependência de solução, de impugnação dos administrados quanto à legitimidade de seus atos. A presunção de legitimidade, ela autoriza a imediata execução, a imediata operatividade dos atos administrativos, mesmo que arguidos de vícios ou defeitos que o levem posteriormente à invalidade. Mas a presunção de veracidade e legitimidade, todos os atos administrativos, em resumo seria isso, todos os atos administrativos presumem-se verdadeiros e legítimos até que se prove o contrário. Detalhe, o ônus de demonstrar que esse ato está errado, está ilegal, foi feito de maneira não correta, é do administrado e não da administração. O ônus da prova é sempre do administrado. Essa é uma dificuldade, né? Porque no direito, se realizar a prova é uma questão complicada, e o ônus sempre será do administrado. Por quê? Porque a administração goza dessa prerrogativa nos seus atos de presunção de legitimidade e de veracidade. Outro elemento importante que nós temos dos atributos dos atos administrativos é a sua imperatividade. A administração ela pode impor unilateralmente as suas determinações, desde que dentro da legalidade. É o poder que os atos administrativos possuem de impor obrigações unilaterais aos administrados, independente da concordância desses. Decorre da posição de supremacia da administração em relação aos administrados, pois ela tem o dever de velar pelos interesses coletivos, é a manifestação do seu poder de império, percebem? Um terceiro elemento que nós temos dentro dos atributos dos atos administrativos é a sua autoexecutoriedade. A administração pode executar diretamente seus atos e fazer cumprir determinações, sem precisar recorrer ao judiciário, até com o uso da força, se necessário, sempre que a autoexecução é autorizada por lei, né? Por exemplo, inutilização de gêneros impróprios para o consumo humano, né? A vigilância sanitária, ela tem essa autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade é o poder que os atos administrativos têm de serem executados pela própria administração, independente de qualquer solicitação ao Poder Judiciário. Outro assunto importante que nós temos, que eu quero comentar com vocês aqui, é a invalidação do ato, a invalidação ou desfazimento dos atos administrativos. Deixa eu colocar aqui na tela. Invalidação ou desfazimento dos atos administrativos. A invalidação dos atos administrativos, inoportunos ou ilegítimos, constitui um tema de alto interesse tanto para a administração quanto para o judiciário, né? Por quê? Porque cabe a ambos desfazer os atos administrativos que se revelem, de alguma certa maneira, inadequados, contrários ao interesse público. A administração pública não pode agir fora das normas jurídicas e dos princípios, nem relegar os fins sociais
desses atos administrativos. Os atos administrativos possuem duas oportunidades de serem controlados: uma externa e outra interna. Uma da própria administração e outra mais ampla, que seria dado pela justiça comum. A faculdade de invalidação dos atos administrativos pela própria administração é bem mais ampla do que aquela que se concede à justiça comum. A administração pode desfazer os seus atos por considerações de mérito e de legalidade, ao passo que o judiciário só pode invalidar quando ilegal. Desta forma, nós podemos dizer que a administração controla os seus próprios atos em toda a sua plenitude. Isto é, sobre os aspectos de oportunidade, de conveniência, de justiça, de conteúdo, de moralidade, de legalidade, enquanto o Poder Judiciário se restringe ao exame da legalidade, ou seja, conformação do ato com o ordenamento jurídico. Daí decorre duas situações interessantes que nós temos: a chamada revogação e anulação dos atos administrativos. A administração, ela pode revogar ou anular o seu próprio ato, e o judiciário somente anula ato administrativo. Por quê? Porque a revogação é o desfazimento do ato administrativo por um motivo de conveniência e oportunidade, razão de mérito, observado pela administração pública. Ao passo que a anulação é a invalidação por motivo de ilegalidade do ato administrativo. A anulação, ela deriva da constatação de ilegalidade praticada. Por exemplo, como nós já estamos vendo aqui, o agente não é competente, a finalidade é diversa daquela que estatuída, os motivos são inexistentes, pode levar à nulidade. Revogação, critério de oportunidade e conveniência. Nulidade, critério de ilegalidade. Percebem? Essa diferença é bem importante. Essa matéria, inclusive, já foi simulada por uma súmula muito importante que nós temos na administração pública, quem sabe uma das mais importantes quando a questão é a teoria da invalidação dos atos, que é a súmula 473 do STF. Diz mais ou menos assim, que a administração pública ela pode anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, ou revogá-los por motivo de oportunidade e conveniência, sempre ressalvada a oportunidade da apreciação judicial. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Ainda nesta unidade, seguindo o nosso livro, do nosso professor autor, que está na nossa plataforma, e acompanhando ele, referente a esse material obrigatório, nós iremos falar agora de dois outros temas dentro dessa unidade, chamado poder de polícia e intervenção do Estado na propriedade privada. Poder de polícia é a faculdade que dispõe a administração pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais em benefício da coletividade ou do próprio Estado. Poder de polícia, segundo o conceito moderno adotado no direito brasileiro, é a atividade do Estado consistente em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Esta é uma afirmação da professora Maria Silva Zanella de Pietro na obra dela. Esse interesse público diz respeito aos mais variados setores da nossa sociedade: segurança, moral, meio ambiente, defesa do consumidor, patrimônio cultural, propriedade. Daí a divisão de polícia administrativa em vários ramos: polícia de segurança, das florestas, das águas, do trânsito, polícia sanitária. Percebem? O poder de polícia ele tem uma razão e um fundamento. A razão do poder de polícia é o interesse social, e o seu fundamento está na supremacia geral que o Estado, em seu território, detém ou tem sobre todas as pessoas, bens e atividades. Esse poder de polícia também tem limites. Ainda que dotado de discricionariedade, de certa discricionariedade, a atuação administrativa jamais poderá se divorciar da lei e dos fins por ela propostos. Né? Percebem? A lei é o limite do poder de polícia. O ato de polícia é, por exemplo, um dos fatos, para vocês terem ideia, dos chamados, um dos fatos geradores das chamadas cobrança de taxas. A taxa, que é uma espécie tributária, né? A taxa é uma espécie de tributo, é um tributo vinculado a uma atuação estatal.
toda vez que o Estado desempenha o serviço, a emissão de um alvará, a emissão de... o Estado pode, por exemplo, o Estado na sua feição maior, né, União, Estado, Distrito Federal e municípios, 4 entes políticos tributantes, eles podem se remunerar, por exemplo, através das taxas. O que eu quero dizer é que as taxas decorrem do exercício do poder de polícia do Estado também, percebem? Os meios de atuação desse poder de polícia são os mais amplos possíveis, né? Mas nós temos 2 bem importantes. Eles atuam através de atos normativos, que é, na verdade, a criação de limitações administrativas, por exemplo, no exercício dos direitos, né? Pode o executivo baixar decretos, resoluções, portarias, instruções, né? E atos administrativos, que compreendem as medidas preventivas, por exemplo, fiscalização, vistoria, notificação, autorização, licença, e também as medidas repressivas exercidas através do poder de polícia, dissolução de reunião, interdição de atividade, apreensão de mercadoria, destruição de coisas, com a finalidade de coagir aí o infrator a cumprir a lei. Os campos de atuação ou espécies do poder de polícia são bem amplos, né? A doutrina ela fala sobre várias situações, mas só para dar como exemplo, nós temos, por exemplo, a polícia de costumes, que são as restrições em relação a trajes, em repartições públicas, em relação a consumo de alguns materiais, né? A polícia sanitária, fiscalização da higiene de restaurantes, por exemplo, é uma situação que nós temos. A polícia ambiental, uma outra questão que nós temos, criação de áreas de proteção ambiental, por exemplo, também é uma situação presente. Então, vejam bem, o poder de polícia é um poder do Estado no sentido de criar limitações ao exercício de direitos e garantias individuais, sempre dentro da lei, né? Outra questão que nós temos que se torna importante aqui, deixa eu só colocar aqui, outra questão que nós temos importante, vocês estão vendo aí, né, nosso slide, são as modalidades de intervenção. A questão da intervenção do Estado na propriedade privada é um assunto que também está ali no item do nosso livro, né, junto com os atos, o poder de polícia e a intervenção do Estado na propriedade privada. O poder público ele pode limitar o direito de propriedade assegurado ao particular, né? Isso é a intervenção do Estado na propriedade privada. E essas restrições elas devem limitar-se ao fomento do bem-estar social e ao cumprimento da função social da propriedade. Podemos, portanto, considerar a intervenção do Estado na propriedade toda e qualquer atividade estatal que, amparada por lei, tenha por fim ajustá-la aos inúmeros fatores exigidos pela função social a que está condicionada. Nós temos algumas modalidades de intervenção do Estado na propriedade. A primeira delas, a limitação administrativa. É a forma suave de intervenção na propriedade. É conceituada como... Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo aí, né? Vocês estão acompanhando? A limitação administrativa é a forma suave de intervenção na propriedade. É conceituada como toda imposição do Estado, de caráter geral, não destinada à propriedade determinada, que visa atender interesse público, que condiciona direitos dominiais de dono, de proprietário, independente de qualquer indenização. Exemplo, limitações administrativas referente a alturas de prédios, de edifícios, metragem mínima de recuo para a construção de imóveis, percebem? A limitação administrativa, ela pode ser feita por todos os entes da federação, mas tem um predomínio marcante dos municípios, né? Por exemplo, em determinada zona residencial não se pode construir prédio acima de 4 andares, por exemplo, é uma limitação administrativa. O sujeito passivo dessa obrigação é, em regra, indeterminado, um número abstrato, genérico de pessoas, né? O objeto geralmente atinge bens imóveis, restrição ao direito de construir, por exemplo, e a forma pela qual surge no mundo jurídico é através de lei. As principais características das limitações administrativas é que são atos administrativos, né? Elas têm um caráter de definitividade,
uma das principais características, e há uma ausência de indenização por serem imposições de ordem geral. Não há prejuízo individualizado, de uma certa forma. Então, a princípio, não há indenização pelas limitações administrativas. Outra forma de intervenção do Estado na propriedade que nós temos é a ocupação temporária, que corresponde ao aproveitamento da propriedade particular para utilização temporária pelo poder público, remunerada ou não, para execução de obras, serviços ou atividades públicas de interesse público, né? A ocupação temporária é a forma de intervenção pela qual o poder público usa transitoriamente imóveis privados como meio de apoio à execução de obras e serviços públicos. Por exemplo, a utilização temporária de terrenos particulares, aqueles à margem das estradas, contíguos às estradas, em construção, em reforma, para alocação transitória dos seus equipamentos, das suas máquinas, dos utensílios utilizados. É uma forma de ocupação temporária. Outro exemplo é a ocupação temporária de escolas, clubes e outros estabelecimentos privados, por exemplo, na época das eleições. Aqui a intervenção ela visa propiciar a execução de um serviço público, por exemplo, né? Todos os entes da federação podem realizar ocupação temporária. O sujeito passivo dessa ocupação temporária sempre será alguma pessoa determinada, porque ela atinge aí imóveis, e aí nós conhecemos quem é o proprietário, né? A indenização, ela, mais uma vez, surge se houver o dano. Se a ocupação não causar, não acarretar nenhum dano, é indevido a indenização. A forma geralmente, de que se faz da ocupação temporária é através de decreto estadual, municipal, federal, né? Sendo, como nós vimos, todos os entes da federação podem realizar a ocupação temporária. Então, podemos sim resumir que as principais características seriam: é realizado na propriedade imóvel, tem um caráter de transitoriedade, a situação constitutiva da ocupação é a necessidade de realização de obras e serviços normais, e a indenização varia de acordo com a modalidade da ocupação. Tá certo? A terceira forma, ou a terceira modalidade de intervenção do Estado que nós temos, é a servidão administrativa. A servidão administrativa é o direito que concede ao poder público a usar a propriedade imóvel para permitir a execução de obras e serviços de interesse coletivo. É instituída em favor do Estado para atender a interesses públicos. Percebem? Para possibilitar a realização de obras e serviços, pode a administração impor um ônus, que é o ônus da servidão administrativa, de bem imóvel que venha a pertencer a um particular. A servidão ela não transfere o domínio ou a posse do imóvel, mas ela limita o direito de usar e usufruir esse imóvel. É imprescindível para a instituição de uma servidão administrativa um ato administrativo de conteúdo declaratório, né, aonde o poder público formaliza essa servidão administrativa. O poder público apenas indenizará o particular se comprovada a ocorrência de danos ou prejuízos. Por quê? Porque, na verdade, a servidão ela não retira a posse ou a propriedade do particular, né? Por exemplo, exemplos de servidão, muito comum: instalação de redes elétricas, aquelas redes elétricas que atravessam as propriedades rurais, por exemplo, ali é um exemplo de servidão administrativa, né? A implantação de gasodutos ou oleodutos em áreas privadas para execução de serviços públicos. Imaginemos que tem que se passar um gasoduto, um oleoduto para levar esse produto de um lugar ao outro, e isso vai atravessar as áreas privadas, seria ali instituído uma servidão administrativa. Então, nós podemos dizer que as principais características seriam: elas incidem sobre o bem imóvel, a indenização é prévia e condicionada, ou seja, só se houver dano, e há uma inexistência de autoexecutoriedade, só se constitui através de um acordo ou de uma decisão judicial. Tá bem? A quarta forma ou modalidade de intervenção do Estado na propriedade é a chamada requisição. A requisição é uma modalidade de intervenção na qual o Estado ela utiliza bens móveis, bens imóveis, serviços particulares em situação de perigo público iminente. Sempre que nós estivermos diante de um perigo público iminente,
nós podemos raciocinar com a requisição como modalidade de intervenção. Por exemplo, inundações, epidemias, catástrofe. Sempre que está presente o perigo público iminente, o que seria aquele perigo público iminente? Aquele que não somente coloque em risco a coletividade, como também esteja prestes a se consumar ou se expandir de forma irremediável, se alguma medida não for adotada, né? Aí pode ocorrer a chamada requisição de bens móveis, imóveis ou mesmo de serviços. O objeto é amplo, porque alcança os bens móveis, imóveis, serviços em geral, e a finalidade é sempre preservar a sociedade contra a situação desse perigo público iminente. A característica marcante que nós temos da requisição é que seu pressuposto é sempre um perigo público iminente, né? Ela incide sobre imóveis, caracteriza-se pela transitoriedade, podemos assim dizer, e a indenização ela é ulterior, ou seja, acarretado o prejuízo, haverá a indenização. Notem que na servidão ela é prévia, na requisição ela é ulterior. E a última forma de modalidade de intervenção do Estado na propriedade privada que nós temos é o tombamento. Tombamento é uma forma de intervenção na propriedade pelo qual o poder público procura proteger o patrimônio cultural brasileiro, né? Tombamento é uma das várias formas de proteção do patrimônio cultural brasileiro. O tombamento ele tem um fundamento que é adequar o domínio privado às necessidades de interesse público. O principal objeto é que ele incide sobre imóveis, bens de patrimônio artístico, bens de patrimônio histórico, é amplo, de uma certa forma, esse objeto, né? A doutrina diz que nós temos duas espécies em relação à manifestação de vontade. Ela pode ser voluntário, é aquele que o proprietário consente no tombamento, através do pedido que ele mesmo, por exemplo, formula ao poder público, seja quando ele concorda com a notificação que é dirigida no sentido de inscrição do bem também. Ou compulsório, quando o poder público inscreve o bem tombado, apesar do inconformismo do proprietário. Podemos falar sobre a sua eficácia. Via de regra, ele tem uma eficácia, pode ser provisória, enquanto está em curso o processo administrativo instaurado pela notificação, e definitivo, quando, após concluído o processo de tombamento, o poder público procede à inscrição, por exemplo, desse imóvel no livro tombo, né? Perfazendo aí esse processo de tombamento como uma das modalidades de intervenção no Estado também que nós temos, né? O tombamento, ele limita, de uma certa forma, o proprietário não perde o poder de alienar, de vender o imóvel, mas ele vai ter que manter aquelas características inicialmente colocadas ali como artísticas, culturais, ele vai ter que manter essas características quando ele tem esse imóvel, por exemplo, tombado. Correto? Pois bem, meus alunos, minhas alunas, nós, então, aqui terminamos a nossa terceira unidade, que nós tratamos dos atos e fatos administrativos, também percorremos um pouco a noção do poder de polícia e da intervenção do Estado na propriedade privada. Espero todos vocês na nossa webconferência, lembrando que eu vou fazer uma webconferência por unidade, eu acho assim fica mais fácil, nós resumimos mais o nosso conteúdo, podemos ter um proveito melhor. Essa webconferência sobre esse nosso tema de agora será no mês de outubro, né? E na próxima unidade, última unidade, nossa unidade 4, nós estudaremos sobre as licitações, sobre os contratos administrativos e sobre o controle da administração pública. Eu agradeço a presença de todas, de todos, e espero vocês, então, na nossa quarta unidade, falando sobre o nosso último assunto, um assunto importante que nós temos também dentro da administração pública, licitações, contratos e as formas de controle da administração pública também. Agradeço a presença de vocês, obrigado, um grande abraço, até a nossa última unidade. Até mais!